que a reconciliação é algo, né, que vai crescendo gradativamente, ou seja, é um processo. Para Deus, esse processo iniciou na morte do Senhor Jesus e para nós iniciou na nossa regeneração. Ele leu até um versículo que está em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, tá vendo? A morte do filho iniciou o processo para Deus. Mas para nós foi a regeneração. Porque quando o grão de trigo ele caiu na terra, morreu, agora ele gerou os muitos filhos, os muitos grãos. Nós somos esses muitos grãos gerados por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então esse processo vai iniciando, né? Depois da regeneração, vem santificação, justificação, até chegar na glorificação, que eu creio que é o estágio final. Estágio final. E quando é hoje, nosso irmão Pedro deu uma palavra, irmãos, que riqueza é essa? Esses irmãos, esses dois irmãos, está sendo como se fosse duas trombetas para falar e dar direção para nós. Eu quero estar sintonizado, irmãos, sintonizado. Então, quando ele começou falando, né, Pedro, eu até por meio da palavra dele, ultimamente a gente tem pensado assim, né, esse isolamento social, a gente agora preso, se nós formos ver, vou dar uma olhada, tudo que o Senhor falou para nós na conferência sobre comportagem dinâmica, outro dia, né, eu, Joelma, o irmão Reinaldo, Marcos e Milton, entramos no carro, fomos para Conquista, fazer aperfeiçoamento. Passamos uma semana lá sendo aperfeiçoado para fazer comportagem dinâmica. E aí todo mundo no maior agito, corre para cá, corre para lá, fazendo toda essa atividade, muito bem, também tudo muito bom, mas nesse meio tempo o Senhor dá uma parada. Agora vem isolamento social, fica em casa. O pastor quer nos reconciliar primeiro, porque às vezes nós fazemos muitas coisas, mas é a nossa comunhão, o nosso tempo para Ele. Ele quer que nós tenhamos tempo para Ele, irmãos, para Ele nos aperfeiçoar. Não adianta querer fazer alguma coisa para o Senhor se não está aperfeiçoado. E ultimamente Ele está mostrando para nós a figura, né, de um ministro. O irmão tem usado sempre, falando de pastor, a figura de Davi. Quem era que dava alguma coisa para Davi? Nem o pai Jessé dava alguma coisa para ele. Porque quando Samuel foi ali na casa dele para ungir Davi, 7 irmãos, podemos até dizer, todos bem dotados, e esqueceram de Davi. No final, quando termina tudo, Samuel perguntou, e aí, só tem esses? Porque Deus já havia falado com Samuel, que não era aqueles. Então, falta mais alguém? Ah, tem um ruivo aí no campo. Mas, irmãos, aquele ruivo estava fazendo algo. Ele estava apacentando as ovelhas do pai, ganhando experiência. Por isso que ele pôde vencer o inimigo. Porque ele ganhou experiência no campo. Ele pôde pegar, derrotar um leão, derrotar um urso. Quero dizer para vocês, todos os dias tem leões e ursos para nós derrotarmos, para ganharmos experiência. E nosso pastor, hoje, ele está realmente chamando e escolhendo aqueles para governar, irmãos. Ele não vai chamar para o seu exército criança. Amanhã eu vou ter no Zoom aqui, mas precisamos crescer em vida. Comer para crescer em vida. Porque senão eu vou ter que participar aqui. Nessa manhã, o irmão Pedro, né? Ele falando dessa questão, que essa quarentena, irmãos, que nós estamos vivendo, é como se fosse algo para nos sacudir. Desperta, ó tu que dormes, levanta e Cristo te iluminará. Então, nessa quarentena, o Senhor está chacoalhando a nossa pessoa, mas tudo só vai acontecer se nós nos voltarmos ao Espírito
e desfrutarmos da palavra. A palavra é o nosso alimento, é o pão vivo, é Cristo nos suprindo. Então, hoje é algo muito precioso. Eu creio que eu estou aqui também para desfrutar junto com os irmãos que desfrutaram também do sábado e domingo dessa palavra. Irmãos, e nós precisamos estar encorajando um ao outro para realmente não perder esse falar glorioso. Precisamos estar bem alimentados com essas palavras. E no final, o nosso irmão Pedro mostrou, quando ele estava falando ali da questão dos 7 Césares, né, ali do Império Romano, que ele pegou lá em Apocalipse, falando dos reis, né? Ali de Apocalipse, que 5 morreu, tinha um que estava ali na época de João, que era Domiciano. Então, ele começou a falar que ali era o quê? Hoje, nós estamos vivendo num período que está bem eminente a vinda do anticristo, irmãos. Mas quando ele vier, nós, como servos de Deus, precisamos estar preparados. Então, quando ele vier, ele vai fazer o quê? Primeiro, vai levantar o primeiro 3 anos e meio, que vai ser um período de bondade. Mas, irmãos, no período da grande tribulação, a Bíblia diz que aquele que não nega o nome do Senhor e guarda a sua palavra, Deus também vai guardará naquele dia de passar por aquela hora da tribulação que vai afetar toda a humanidade. Se hoje alguém está achando que essa pandemia, esse pequeno vírus, está causando esse terror, imagine, irmãos. Então, hoje nós precisamos estar desfrutando da palavra, comendo a palavra, porque o Senhor precisa de nós. Nós vamos ser aqueles que vamos lançar Satanás do trono para a terra. Ele vai ser lançado de cima para baixo, e nós é que vamos fazer isso. Eu creio no Senhor. Eu estou aqui para fazer parte desse exército. Você também está ou não está? Nós estamos aqui todos para fazer parte desse exército. E juntos, só tem uma maneira, comendo a palavra e invocando o nome do Senhor, dependendo dele a todo tempo. Então, as palavras são muito preciosas e eu creio que cada irmão tem algo muito precioso para dar para a gente. Basta abrir sua torneira e deixar o Senhor falar. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. David de Santo Amaro, se é a pista David que está falando. Louvado seja o Senhor. Amém para os irmãos. Eu gostaria de compartilhar a porção da mensagem de ontem. O irmão, ele tem nos abordado bastante de que o ministro de uma nova aliança, ele tem o coração para o Senhor. E também ele não continua no leite, né? Ele busca o alimento sólido. Aí, aqui em Hebreus fala, capítulo 5, versículo 13, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, para em suas faculdades, citadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E lendo esse versículo, eu estava lembrando quando o irmão leu, né? Quando eu voltei a me reunir agora há pouco, né? Eu via as mensagens dos irmãos e eu ficava sem entender nada, né? Mas eu continuava ali tomando esse suprimento. Então esse era o primeiro estágio, né? Era o estágio do leite. Só que eu não posso e os irmãos também não podem continuar nesse estágio, nesse primeiro estágio. Precisamos avançar para o estágio, que é o alimento sólido, buscar colocar os elementos santos de Deus dentro de nós. Aí o irmão ele tem falado que o Senhor ele tem convocado um exército. Só que para fazer parte desse exército, precisamos estar maduros, precisamos estar sendo aperfeiçoados, sendo adequados ao falar do Senhor, estar seguindo a palavra profética, o falar profético que os irmãos têm falado para nós, né? E o irmão também falou ontem que o Senhor Jesus ele nos reconciliou com Ele mesmo, também quer nos guiar com o nosso irmão. Então, como é que tem sido a atitude para com os irmãos? Será que temos
temos cometido falha com o irmão, não temos perdoado o irmão, temos se inflamado com algo. Precisamos olhar esses mínimos detalhes. E eu fiquei bem impactou quando o irmão falou que o Senhor ele não vai governar com um exército de criancinhas. Ele quer governar com um exército de filhos maduros. E que nós temos que migrar da situação de iniciantes, de crianças, direto para o filho varão. Eu fiquei muito impressionada disso. Senhor, tantos anos na vida da igreja, a gente fica tateando, fica engatinhando, fica se levantando nas coisas, fica se apegando em coisas pequenas. E o Senhor quer que a gente migre direto, que a gente saia direto desse estágio de criança. Quantos anos o irmão Pedro começou pelo irmão Dong, depois do irmão Pedro, o irmão Ezra, vem nos dando comida sólida. E a gente ainda teimando em tomar leitinho, tomando ainda toda coisa que a gente se ofende. Criança é que se ofende com toda coisa. Criança é que fica pulando de um lado para o outro. Então, essa foi uma das coisas que mais me impactou, né? E a questão do degrau. E nós podemos chegar até o último degrau, mas nós nunca devemos abandonar o primeiro, porque se tirar o primeiro degrau, o resto da escada cai. Então, nós devemos sempre estar no primeiro degrau. Nós devemos sempre estar no Evangelho da Graça, no primeiro amor. Nós passamos pelo Evangelho do Reino, crescemos, amadurecemos, mas o primeiro amor deve estar sempre em nós. Aquela primeiro impacto, o cuidado com os irmãos, o cuidado com as coisas do Senhor. Nós temos que estar sempre nos voltando ao primeiro estágio. Nunca podemos esquecer do primeiro estágio. Isso foi o que me impactou ontem na palavra do irmão Ezra. Se eu me ofender com qualquer coisa e não me voltar rapidamente ao Senhor, né, eu posso trazer danos para mim mesma e até mesmo para a igreja, né? Senhor Jesus, eu preciso tomar a palavra, né, com toda oração e súplica. Também tomar a armadura de Deus, né, que é a armadura que vai nos guardar, né, nos protege e também nos arma, né, para lutar contra o inimigo, né, porque o nosso inimigo é Satanás, não são as pessoas, né? Senhor Jesus. Muitas vezes a gente luta contra as pessoas e o Senhor quer que lutemos contra o inimigo dele. Mas para isso eu preciso tomar a palavra, né, com oração e fazer com que ela habite em mim, me transforme. E muitas vezes o Senhor quer nos usar, quer nos direcionar, mas a gente se sente incapaz. Mesmo sendo incapaz, reconhecendo a nossa incapacidade, precisamos deixar o Senhor trabalhar por meio de nós, né? Porque realmente somos incapazes, sem Ele não podemos fazer nada. Mas o Senhor conta conosco, né? O Senhor escolheu, não foi o melhor material, mas Ele escolheu a nós, escolheu a mim, né? Porque Ele realmente precisa de cada um de nós. Se Ele quisesse fazer a obra sozinho, Ele faria. Mas também, se eu não fizer, o Senhor vai levantar outro para fazer. Então, eu preciso também ser rápida a ouvir falar do Senhor e atender, né? Porque senão o Senhor não vai deixar a obra dele parada. Ele quer avançar, o filho varão precisa ser gerado. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Muito Amém. bom estar participando com os irmãos. E o Senhor aqui me incomodou hoje pela manhã, quando o irmão Nadson falava do partir do pão, falava o momento que nós temos que partir do pão, como nós nos encontramos nesse momento, né? E o Senhor ali me fez refletir sobre o perdão.
precisamos estar bem, primeiramente com o Senhor, depois com o irmão, né? É um momento muito importante, o momento do partir do pão. E neste momento, eu tenho que viver o negar, o renunciar. E esse momento de pandemia, tudo isso veio trazer o que? Uma reflexão para a gente. O que eu e você, nós temos negado? Verdadeiramente, nós temos negado o nosso eu? Temos verdadeiramente vivido Cristo? É um momento de reflexão. Esse momento veio para nos unir, não com placas, mas verdadeiramente como corpo. O corpo de Cristo tem que estar ligado, verdadeiramente ligado. Não por placas, mas por quem nos amou, por quem se doou por nós naquela cruz. O Senhor Jesus se doou por mim e por você. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e assim que temos que fazer também. E o momento do partir do pão é onde entra esse momento. O Senhor diz que se eu tiver algo contra o meu irmão, eu tenho que deixar ali no altar a minha oferta para ir reconciliar com o meu irmão. Então, o momento do partir do pão é um momento de reflexão, irmãos. Precisamos refletir se nós liberamos perdão sobre aquela pessoa que nos feriu, que nos maldisse, né? Porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus falou que a gente tem que bem dizer aquele que vos maldiz, né? Então, o momento do partir do pão, que seja uma reflexão, que possamos perdoar aquele que nos feriu. Eu iria ficar em silêncio, mas já foi o terceiro irmão que fez o comentário aí no Desfrutar sobre o perdão. E o Senhor me incomodou para que eu falasse. Então, verdadeiramente, é tempo de perdoar. E é o hoje, é o agora, porque a gente não sabe se daqui a 1 minuto, 2 minutos, se meia-noite, nós estaremos ainda aqui. E o Senhor Jesus diz, se perdoardes aos homens as vossas ofensas, eu vos perdoarei. E se o Senhor voltar hoje, você verdadeiramente perdoou o seu irmão? Como está o seu coração para o Senhor? Então, é momento de reflexão. Se nós não perdoamos, apenas nós deixamos assim, tem o momento da reflexão e o momento do perdão, né? Lembrar aquele que nos magoou, nós vamos lembrar. Mas, verdadeiramente, nós temos que lembrar com o coração puro o que nós passamos, aquele que nos feriu. Fica difícil de esquecer, mas que nós precisamos perdoar. Então, quando nós lembramos, nós vamos lembrar mais com aquele ressentimento. Não, nós vamos orar pelaquela pessoa que nos feriu. Nós vamos orar para que ela tenha um encontro com Cristo, assim como nós tivemos, como Cristo nos perdoou e nos perdoa, que ele diz que nos perdoa todos os dias, é assim que tem que ser o nosso viver também, né? Então, Jesus é o Senhor, que seja um momento de reflexão. Se Jesus voltar hoje, verdadeiramente eu tenha perdoado aquele que me feriu. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Uma semana abençoada para todos. Amém, Senhor Jesus. João 15, que ele vai falar, eu sou a videira verdadeira, e o pai é o lavrador. Oi. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E em toda aquela que dá fruto, para que frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra aqui, ele nos leva a ver que nós estamos diretamente ligados no Filho, né, em Jesus. Ele pergunta para mim, aqui a nossa comunhão, dá para ver muitos que estão ligados na videira, né?
todos estão fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. E nós também nos colocamos nessa videira para dar frutos, né? E aqui mais à frente ele fala, sem mim nada podereis fazer. Então, se nós estamos ligados na videira, e ele como aquela árvore linda, né? Toda árvore que não dá fruto, ele lança fora, e depois ele é queimada. Ele começa a nos colocarmos à frente da obra do Senhor, para levar a palavra e alcançar, né? Alcançar vida muitas vezes estada. Se eu na videira e faço desse evangelho, o nome do Senhor tem que ser glorificado através da minha vida, como através da vida dos irmãos, que eu sei que levam a palavra, os irmãos, como viajam bastante, da palavra, eles têm um contato, uma comunhão direta, né, com todos os irmãos em desfrute da palavra, né? Mas nós fazemos parte aqui do corpo e eu não quero me ver lançado, eu quero estar sempre fazendo parte dessa videira, né? Preparado sempre, buscando mais e mais conhecimento, porque através da palavra, ele fala, você já está limpo pela palavra. Então, eu creio que todo aquele que começa a conhecer a Jesus, ele começa a dar frutos. Se Jesus, ele escolheu nós, não foi nós que escolhemos a ele, então, se ele escolheu a nós, é porque ele confia para que possamos dar fruto. Ele falou, eu vou chamar o irmão Nácio, eu vou chamar o irmão Pedro, eu vou chamar o Jefinho, eu vou chamar o irmão Ricardo. De repente, as pessoas acham que eu estou fazendo algo, mas você é boca de Deus, né? Diz assim, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, os coríntios também, eles eram carnais, eram crianças em Cristo, eram crianças espiritualmente falando. E aí, chegando na parte que eu achei bastante interessante, é que o irmão mostrou alguns sinais, alguns sintomas, né? Como saber se eu estou crescendo em Cristo, na vida do Senhor, crescendo espiritualmente? Ele deu alguns sintomas, né? E ele mostrou os sintomas tirando da epístola aos Coríntios. Quando você pega a carta aos 1 Coríntios, quais são os problemas que você encontra? Você tem ali partidarismo, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Então, tinha aquele partidarismo. Eles se apegavam a pregadores em detrimento de outros, né? Se apoiavam em um, gostavam de um e não gostavam tanto do outro. Nós vimos ali ciúmes que existia entre eles. Tudo isso são indícios de que falta mais crescimento de Cristo, né? Ali contendas, brigas entre eles, divisões, imoralidade, no capítulo 5 mostra isso, né? A impureza, problemas na justiça, realmente de contendas. Então, tudo isso são sinais de que nós não estamos crescidos, né? Outra parte também que o irmão mostrou, quando a pessoa se ofende com qualquer coisa, isso denota também que ela é uma criança ainda em Cristo. Assim como uma criancinha, né? Se você falar grosso, ela vai chorar, né? Você dá uma bronca, ela de imediato já vai chorar. Então, qualquer coisa que acontece, nós já nos sentimos ofendidos, mostra que nós precisamos, de fato, crescer mais no Senhor, né? A pessoa olhou de uma maneira assim que você não gostou, você já se sente ofendido. Outra característica também de uma criança de Cristo são aquelas pessoas que são influenciadas pelo mundo, né? Qualquer atração mundana se torna uma tentação para ela. E Tiago falou que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Então, de fato, essa mensagem foi bastante rica e mostrou, né, o quanto eu preciso crescer para que eu avance de estágio para receber esse alimento sólido, né? Jesus é o Senhor. Amém. A parte que eu ganhei foi no compartilhar de ontem,
que é uma coisa que envolve a nossa vida de comunhão com os irmãos, relacionamento com os irmãos. Você se magoa fácil? Como que está o seu grau de sensibilidade emocional? E, irmãos, quando se trata de convivência com irmãos, é inevitável. Às vezes às vezes, por nós estarmos fora da presença do Senhor, estarmos em nós mesmos, o jeito do irmão ou o jeito da irmã incomoda a pessoa, a forma de falar incomoda a pessoa, o que fez incomoda a pessoa, o que deixou de fazer incomoda a pessoa. Tudo isso é coisa do nosso velho homem que deve ser jogado na cruz, né, crucificados, mas a verdade é que é bem provável que na história de vida cristã, quanto mais tempo de vida cristã você tiver, é bem provável que em alguma fase da história de sua vida você teve algum relacionamento, algum problema com algum irmão. E tem algum problema nisso? Eu não vejo problema nisso. Porque se tratando de relação com irmão e com irmã, o Senhor já deixou o caminho. Se tiver algo contra o irmão, vá até ele. Né? Aí depois tem a questão de chamar o testemunho, depois vai até a igreja. Tem um protocolo a ser seguido que biblicamente nos ensina para que possamos ter paz com os irmãos. Irmão, não tem nada melhor do que nós vivemos em paz com os irmãos. Viver em paz com aqueles que estão à nossa frente. Viver em paz com os nossos familiares. Para isso é necessário exercitar o espírito e buscar a simplicidade e a humildade do espírito para não ficarmos, irmão olhou para mim, agora eu não quero mais reunir. Tem gente que é assim, né? Irmão fez isso, agora eu não quero mais fazer isso, aquilo, outro. Tudo leva para o pessoal. Ó Senhor Jesus, isso é para tratar com o nosso ego, com a nossa vida da alma. E é necessário acontecer isso, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria, como saber lidar com os problemas. Tá? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Se na família, que é todo mundo junto, cresceu, se criou junto, cada um tem uma personalidade diferente do outro. Se marido e mulher, cada um tem uma personalidade diferente. E muitas vezes há situações como essa. Então, o que eu ganhei, irmãos, é que no viver da igreja nós temos que prezar pelo ambiente de paz. E para prezar pelo ambiente de paz, nós precisamos ter alguns sacrifícios. Mas é um sacrifício de ousadia, de se colocar a mente no espírito e de ter a simplicidade e humildade de exercitar o perdão e de pedir perdão. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor. Amém. E assim, eu posso compartilhar essa noite com relação à palavra, né? Essa palavra profética que nós temos ouvido e que tem muito nos encorajado. Senhor Jesus, né? Falando essa semana nós falamos desse segundo estágio, né? Que é o nosso crescimento de vida. É o nosso amadurecimento, né? Que é necessário. É preciso a gente crescer, amadurecer no Senhor. Primeiro estágio, né? A gente pode até ter esse primeiro estágio durante todos os estágios, mas cada estágio a gente precisa também estar ali, né? Na nossa vida, como estágio desse crescimento de vida, desse conhecimento do Senhor, né? De praticar essa palavra, de estar negando a nós mesmos. Quando eu vejo esse segundo estágio, de fato é um negar, né? É um renunciar a nós mesmos para esse crescimento de vida, para esse amadurecimento. E nos leva à mensagem do domingo, né? Que é ser vencedores com o Senhor, né? Que depende de nós crescermos e amadurecermos para que a gente possa ser esse vencedor. É o Senhor Jesus, que o Senhor está nos fazendo vencedores. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, nós queremos estar fazendo parte desses vencedores, né? Grandioso é o Senhor. E o Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos encorajando a prosseguir a sua presença. E que, de fato, o Senhor possa estar trabalhando em nós. A gente permita, né, esse trabalhar do Senhor na nossa vida. O Senhor é maravilhoso. Ele tem falado para nós, né? Ele tem falado profundamente ao nosso ser, né? Tem nos iluminado o nosso coração, né? Esses dias o Senhor tem falado bastante para nós. E o nosso anelo, de fato, é cumprir esse querer do Senhor. É praticar essa palavra. É estar junto com os irmãos. É crescer vidas, esquecer as coisas, né, que para trás ficam. E avançar para o que estão diante de nós, né?
perdoando nossos irmãos, amando nossos irmãos, não estar, né, se importando com poucas coisas, mas estar assim amando, perdoando, né, que é isso que o Senhor requer de nós, trabalhando nossos seus, que nos quer limpos e puros diante dele. Então, Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Ricardo. Amém. Senhor Jesus, que bênção, né? Poder estar com os irmãos. E mesmo em nossas casas, a gente pode ter comunhão uns com os outros, né? Isso é uma bênção. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos encorajar uns aos outros, né? Porque ninguém vence sozinho. A gente precisa uns dos outros. E ninguém é forte o suficiente que não precise do outro, né? Então, todos nós necessitamos de ajuda em alguma área da nossa vida, né? E a gente está em fases de crescimento, às vezes diferente, mas todos nós estamos na vida da igreja porque nós queremos reinar com Cristo. O nosso objetivo é reinar com o Senhor. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui não para competir, né, uns com os outros, para ver quem é mais espiritual, quem não é mais espiritual, quem não é o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós, o Senhor requer da gente, né, uma atitude de simplicidade, né, humildade. Porque quando a gente é simples, a gente descomplica muitas coisas, né? É isso que a gente tem desfrutado também no alimento diário. Então, os irmãos têm passado para nós uma palavra de simplicidade. Vamos ser simples, né, Senhor Jesus? Porque os vencedores, eles fazem parte da São Filho Varão. Eles serão aqueles, né, que deixaram a sua vida da alma de lado, deixaram as suas opiniões, deixar de lado o seu bem-estar para poder fazer a vontade do Senhor. Então, como Jesus falou, né, o menor entre vós, o maior entre vós é o que serve. Então, o nosso modelo de vida cristã é diferente do modelo que a gente aprende no mundo, né, que é quanto maior você for, né, você é mais destacado. Quanto mais você tem, quanto mais conhecimento, né, você tem, você é reconhecido. Mas naquele grande dia, o Senhor não vai medir olha, quanto conhecimento eu tenho. Naquele dia, o Senhor vai medir quanto da vida dele eu tenho. E isso que é importante para nós, né? Então, se eu preciso crescer em vida, eu preciso ter o conhecimento. Isso é verdade, mas o conhecimento, ele não é suficiente para mim fazer reinar. Né? Ele vai ser até usado pelo próprio Senhor para nos julgar, porque quanto mais a gente conhece, mais o Senhor vai cobrar de nós. Né? Senhor Jesus, então, eu preciso negar mais a mim mesmo, eu preciso renunciar mais às minhas vontades, porque não é fácil, né? A gente não pode falar que é fácil, porque é difícil, o caminho é apertado, a gente passa tribulação, restrição, provas, mas o Senhor ele nos garantiu uma recompensa. Então, é encorajador saber que nessa vida, tudo que a gente está passando, se for relacionado ao crescimento de vida, nada vai ser descartado, né? Tudo é aproveitado pelo Senhor. É uma simples situação que surge em nossa vida, o Senhor ele quer que a gente aproveite para negar nós mesmos, para crescer em vida. Então eu preciso, né, Senhor Jesus, praticar a palavra que eu estou ouvindo no sábado, no domingo, do alimento diário que eu estou desfrutando. Então nós precisamos nos desafiar nós mesmos, né? Senhor Jesus, dizer para nós mesmos, orar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a crescer em vida e nós possamos desfrutar da palavra da justiça, né? O leite espiritual é importante também, como os irmãos falaram,
mas nós precisamos avançar, né, Senhor Jesus? Agora, esse avançar não quer dizer que eu vou deixar de ter a minha fé, né, aqueles elementos lá que a gente aprendeu no início. Eu sempre vou precisar das coisas que aprendi lá no início, né? Mas avançar no sentido de crescimento espiritual. Então, quanto mais crescimento de vida o Senhor me dá, mais da vida dele crescendo em mim, mais eu vou conseguir expressar o Senhor e mais facilmente, né, eu vou conseguir negar a minha vida da alma. Porque abrir mão da nossa vida da alma requer, de nossa parte, crescimento em vida. Então, se a gente olhar lá para o início da nossa caminhada com o Senhor, né, às vezes a gente era mais simples em deixar certas coisas, em ouvir a voz de Deus, porque a gente não questionava, né? Às vezes a gente vai crescendo, a vida da igreja, a gente vai passando anos e anos, e a gente vai ficando mais complicado. Em vez de ficar mais simples, a gente fica mais complicado, porque a gente quer questionar, a gente quer entender, a gente quer usar a nossa razão, né, para entender as coisas do Senhor. Mas a nossa vida, ela precisa ser simples, é obedecer, amar o Senhor, amar os irmãos, né, e viver a palavra a cada dia, porque para todos nós, com certeza é um desafio, mas o Senhor, ele vai nos ajudar. Jesus é o Senhor.